Êxodo capítulo 13, verso 17. Eu quero caminhar com vocês nesse texto. Êxodo capítulo 13, verso 17. Abre por gentileza. Êxodo 13, 17. Tá feliz, mano? Ficou maneiro de verde. Vamos lá. Quem abriu, quem encontrou, quem não encontrou, vamos ler junto? Eu leio com vocês. E aconteceu que quando Faraó havia deixado o povo ir, Deus não os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora esse fosse o mais perto. Você entendeu o que a gente acabou de ler? Tinha um caminho mais perto, Deus fez ir pelo caminho mais longe. Tudo bem, você vai entender em breve. Capítulo 14, verso 13, vou ler para você. E Moisés disse ao povo: não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que Ele vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais voltarão a ver. Ninguém não pegou? Vou dizer de novo de maneira parafraseada. Não temam, os inimigos que vocês viram hoje, ou que viram até agora, a partir de hoje, vocês nunca mais voltarão a ver. É exatamente isso que Moisés está dizendo ao povo sendo usado por Deus. Eu quero começar a nossa caminhada. Eu preciso te dizer algo antes, e para quem me acompanha, ou para quem não, por favor, me dê uma moral, segue lá. Tem uma mensagem sempre lá no canal. Mas olha, a cada 2 meses nós escolhemos um lugar do Brasil e gravamos uma série. A série que gravamos agora, a série Nova Estação, ela foi planejada há basicamente 9 meses atrás. Há 9 meses atrás nós marcamos uma cidade chamada São José do Rio Preto para gravar uma série. O pastor da igreja é um amigo, um grande amigo, era um grande amigo meu. Só que de repente a pandemia asseverou e a igreja que estava aberta foi fechada. Então a série Nova Estação foi suspensa. No meio da pandemia, a igreja suspensa, o pastor da igreja faleceu. E ele era um grande amigo, era uma pessoa que eu amava muito. Chorei muito por conta da partida dele, mas entendo que a eternidade o merecia mais do que o presente tempo. E a gente tem que aprender a liberar. Dói, mas o que fazer, né? Não temos nada para fazer. Mas entenda, havia uma série suspensa. O nome da série era Nova Estação. E agora, há 1 mês atrás, a gente recebeu a notícia que iria poder gravar a série Nova Estação em São José do Rio Preto. Então nós ficamos felizes. Uau, que maneiro! No mesmo mês que a gente descobriu que poderíamos gravar a série, nós tivemos uma outra descoberta. A minha esposa está grávida. E agora... Obrigado, irmã, que se empolgou comigo. É que você tá bem, né? Eu fiquei feliz, né? Mas vamos acompanhar ela. Quando você ficar com vontade, você não fica assim, ó, deixa ninguém no vácuo, não. Mas olha só, é uma menina. O nome dela será Serena. Mas só por que eu estou te falando isso? Porque filhos são marcos de nova estação. Nós entendemos isso sobre a nossa casa de maneira profética. Quando João nasceu, um tempo novo foi sobre a nossa casa. Quando Noa nasceu, um outro tempo. E agora a Serena, nós entendemos que também é uma nova estação. E eu não acredito em coincidência, eu acredito em cristocidência. Cristo no centro de todo acontecimento. Então quando isso aconteceu, nós celebramos, porque agora era a hora de gravar a série Nova Estação, porque existe uma nova estação vindo sobre a minha casa. Olha só, mas eu entendo algo, que o que Deus faz sobre mim não é para mim, é para nós. Eu vou melhorar. Deus nunca dá algo que o fim seja em você.
Tudo que Deus dá para você, em você, é para que transborde e seja para quem está perto de você, acompanha, caminha junto. Então eu entendo que a nova estação não é sobre a minha casa somente. A estação é sobre nós. Essa nova estação de Deus, ela está disponível sobre a minha casa, sobre a sua casa. Amém? E agora eu quero aumentar o poder de análise. Essa nova estação não está disponível só para minha casa, para a sua casa ou para quem ouve essa mensagem, não. Essa nova estação, ela é disponível para todos. Há um interesse do coração de Deus que a gente vive em novidade de vida e que a gente desfrute da vontade plena daquilo que Ele deseja. Então, no fim, o problema nosso não é Deus ter uma nova estação. Entenda, você vai ficar um pouco estranhado de ouvir isso, mas o maior problema é a gente aceitar a nova estação. Por um motivo: para aceitar uma nova estação, eu preciso abrir mão da estação de agora. Algo precisa ser solto para que outro precisa ser agarrado, possa ser agarrado. Então, quando eu olho para a palavra, quando eu olho para a nossa vida, quando eu olho para mim, para você, eu entendo que sim, Deus deseja. Você acha que não é da vontade de Deus de nos abençoar? Fala comigo, você acha que não é da vontade de Deus prosperar a nossa casa, prosperar a nossa família, abençoar os nossos filhos, abençoar a nossa família como um todo? Você acha que não? Quem tem filho aqui? Você acha que eu, que sou homem falho, pecador, não é do meu coração que os meus meninos sejam felizes e abençoados? Então entenda que se eu desejo isso para os meus filhos, que sou fraco, pecador e falho, quanto mais Deus deseja para nós e sobre nós. A pergunta é: se Deus deseja, se Deus quer, se Deus tem, por que a gente não vive? Ou por que a gente não percebe? Ou por que a gente não chega? Ou por que a gente reclama tanto? E aí eu vou te mostrar pela palavra a gente. Não é você, é a gente. Eu estou nessa. O capítulo 13, verso 17, conta o início de um êxodo. O livro que lemos é Êxodo, ou Saída. Então olha que interessante. Havia um povo, o povo hebreu. Quem é o povo hebreu? O povo hebreu é o povo escolhido de Deus. Então o povo hebreu, o povo de Deus, que tem uma promessa, estava preso. Eles eram escravos em um lugar chamado Egito. O que é ser escravo? Escravo é ser um preso cujo qual tem que trabalhar para o seu senhor. Então todo o povo de Deus era subjugado no Egito, subjugado à prisão, subjugado ao trabalho cujo qual o egípcio não queria fazer. Tudo que o egípcio não queria fazer, tinha um hebreu para fazer. O hebreu era o escravo. Você acha que ser escravo é bom, sim ou não? Mas se eu te falar que o mesmo escravo que tem que trabalhar tinha certeza onde ia dormir, tinha certeza do que ia comer, tinha certeza do que ia beber, porque mesmo sendo escravo, o senhor dele o garantia todos os benefícios da escravidão, se é que existe. Mas se eu te falar que tem gente que prefere o conforto da prisão do que o calor da liberdade, eu vou melhorar. E se eu te falar que tem gente que prefere morar dentro do cárcere do que ter que passar um processo no deserto? E se eu te falar que nós preferimos as zonas de conforto da nossa vida? E a gente diz que quer o novo de Deus, mas se o novo de Deus exige que eu tome uma decisão difícil, eu não tomo a decisão difícil, porque mais vale permanecer aonde eu estou, onde eu tenho a certeza disso, daquilo outro, do que para viver a vontade de Deus ter que tomar uma decisão que me cause desconforto. Agora entenda que aqui Deus está libertando o povo. E aqui a loucura é alguém pensar que a maior dificuldade era Deus libertar o povo. E não é. A maior dificuldade de Deus nunca foi libertar, nunca foi tirar o povo do Egito. A maior dificuldade de Deus era tirar o Egito do povo. Posso falar uma coisa séria para você e de verdade? O maior problema de Deus não é prosperar você, é tirar a miséria do teu coração. A maior dificuldade de Deus não é nos prosperar, é tirar a visão miserável.
A maior dificuldade de Deus não é encher você do Espírito Santo, é arrancar de você. Porque tem gente que cultiva, tem gente que se apega, tem gente que vive a vida inteira na mesma estação. Então, quando eu olho para o texto, Deus levanta um libertador 40 anos antes, um homem chamado Moisés. Lembra daquele menino que foi colocado no rio Nilo, cresceu no palácio? Aquele era o libertador. Deus já havia preparado 40 anos atrás o êxodo. O menino cresceu, Deus o levantou, ele foi até Faraó e disse: olha, liberta o povo de Deus. Aí Faraó disse: vou libertar. E o Faraó arrependia, aí Deus teve que mandar uma praga. Aí o Moisés ia de novo e dizia: liberta o povo de Deus. E o Faraó dizia: eu libero. Mas quando o povo estava prestes a sair, ele dizia: eu me arrependo. Então Deus teve que mandar 10 pragas sucessivas sobre o Egito, até que chegou uma hora que o Faraó falou: nós vamos morrer tudo, a tragédia está muito grande, vamos liberar esse bando de doido e vamos ter paz pelo menos. Não vamos ter escravo, mas vamos ter paz. Aí o povo de Israel recebeu a alforria, ou a liberdade. Uau, que dia sensacional! Livres, leves e soltos. Que lindo! Aí a Bíblia diz que todos saem de dentro dos portões do Egito rumo à terra prometida. Aí olha como Deus sabe quem somos. Deus fez eles irem pelo caminho mais longe, porque se fossem pelo caminho mais perto, virariam-se para trás e veriam a contenda dentro do Egito e voltariam. Como é que pode? A cela se abre, você sai da cela, olha para trás e diz: oh, mas é tão bom ficar preso. Eu vi um vídeo esses dias de um rapaz que parou na frente da delegacia de bicicleta e ele disse para o policial: tem como o senhor me prender? Aí o policial falou: mas você cometeu algum crime? Não, não cometi crime nenhum. Ele falou: mas por que então que você tem que ser preso? Não, porque pelo menos dentro da cadeia eu sei que eu vou comer e vou ter um lugar para dormir. Alguém já viu esse vídeo? Tem gente que vive a vida inteira assim. O conforto de uma vida miserável é melhor do que o desconforto de uma vida extraordinária. Porque para viver algo extraordinário, você vai ter que tomar uma decisão difícil. Você vai ter que fazer o que ninguém fez. Você vai ter que crer como nunca ninguém creu. Você vai ter que se entregar como alguém nunca se entregou. Eu vou falar uma coisa para você, meu lindo, por mais que seja engraçado ou talvez difícil de acreditar, mas eu estou aqui hoje, eu acho estranho isso. Eu não tenho noção porque Deus me trouxe para esse lugar. Porque os meus plantios não são nem perto o suficientes para eu viver o que eu vivo. O nome disso é graça, favor imerecido. Mas para chegar aqui, algumas coisas, ou várias delas, eu tive que abrir mão de maneira completa, mesmo não fazendo sentido, mesmo não tendo nexo de causalidade. Se Deus mandou, eu tive que obedecer. Então, Deus me fez ir pelo caminho mais longe. Sim, Deus fez. Porque se eu olho para trás, se eu olhasse, porque agora não tem mais nem para onde olhar, eu voltaria. Então Deus faz isso com o povo começa a caminhar em direção à terra prometida, porém quando eles saem, Deus permite que algo aconteça. Aliás, o próprio Deus faz. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó, e o faraó falou: o que eu fiz? Os nossos escravos tudo foram embora. O faraó falou: não vamos deixar isso acontecer. Prepara os soldados, prepara os carros de guerra e vamos atrás do povo e vamos trazê-los de volta. A Bíblia fala em torno de 600 carros de guerra. Os hebreus eram milhões, mas eram soldados, e que agora estão marchando atrás do povo de Israel. Então eu quero que você comece a compreender comigo que existe uma das problemas, ou das dificuldades de a gente viver a nova estação, ou o que Deus tem para nós, se chama passado. A gente pode ser livre, a gente pode tentar ir em direção da terra prometida, mas existe um passado que vai vir atrás de nós. Sim ou não? Eu vou fazer uma pergunta, entenda de maneira gentil. Quem é filho de pai divorciado aqui? Levanta a mão. Caraca, irmão. Sério? Quem é? Prepara para clamar: o sangue de Jesus tem poder, tá? Vou falar um negócio para vocês, repreende aí. Se você é filho de pai divorciado, há uma pesquisa que diz que você também vai divorciar. Ei, obrigado, irmã.
Só alguém que não quer acabar o casamento, o resto tá tudo assim, talvez vai ser, né? Irmão, pelo amor de Jesus, se você ouvir uma coisa dessa, você tem que falar: o sangue de Jesus tem poder. Porque senão, o que eu estou falando deixa de fazer sentido, para que a pesquisa tome o lugar da razão. A pesquisa não mente, ela está falando dados analíticos, mas eu não estou falando de dados analíticos agora. Agora eu estou falando do que é daqui para frente. Daqui para frente não. Daqui para frente não divorcia. Daqui para frente o casamento não acaba. Daqui para frente é uma nova estação. Daqui para frente é um novo tempo. Daqui para frente é um novo de Deus. Por mais que o passado pode tentar perseguir, o pai divorciou, o avô divorciou, o bisavô divorciou, na sua vez o passado vai ficar para trás. Porque os teus inimigos que vocês viram hoje, vocês nunca mais voltarão a ver. Essa é a palavra para o povo de Israel. Só que olha que doideira, Eliezer. Eles estão indo, caminhando pelo caminho mais longe, e de repente eles estão chegando num lugar que tem um mar na frente. Aí eles olham para o mar na frente, olham para trás. Os egípcios estão marchando contra eles. O passado deu conta de persegui-los, encontrou o rastro e foi pelo caminho deles. Então eles olham para trás, o Egito vem aí. E eles olham para frente e não tem para onde ir. Sabe qual é o nome disso? Beco sem saída. Esse é um beco sem saída. Só que olha o que eles fazem. Eles fazem isso aqui. Tem alguém reclamão aqui? Tem gente que o marido olhou para a mulher. Bom, irmão, pera, pelo amor de Deus. Não, se tiver certo, aqui ó, espelho, espelho meu. Quem reclama mais da vida do que eu? Quando você se vê num beco sem saída, você não fala assim: ó céu, ó vida, ó azar. Porque o povo, quando olha para trás e vê os soldados, e quando olha para frente e vê o mar, sabe o que eles dizem? Porque Moisés, você nos tirou do Egito para morrer na mão dos egípcios no meio desse deserto. Porque o Senhor nos tirou de lá. A gente lá pelo menos tinha segurança. E agora a gente está aqui. Imagina, irmão, que se eu sou Deus, eu falo assim: olha só, vou matar. Sabe um Ctrl Z? Volta para o exílio. Ctrl Z, mata geral. Não sei. Del, né? Ctrl Alt Del. Porque eu não tenho paciência para essas coisas. Sabe o que é isso? Gente ingrata. Eles viram Deus agir, eles viram as pragas, eles ouviram a direção, viram o libertador, e na hora do beco sem saída, ignoram tudo o que viram para dizer que foram abandonados no meio do deserto. Isso parece semelhante com alguma coisa? Tem gente que vive a vida assim, ó, bem pertinho da parede. Sabe qual que é o nome disso aqui? Pixel. Isso aqui é um pixel, ó. Numa placa dessa tem centenas de pixels. Num painel desse tem milhares de pixels. Mas se eu olho assim, eu não sei o que eu estou vendo, a não ser que eu me afaste. À medida que eu me afasto, eu consigo ver o todo. Tem gente que enxerga a vida assim, e porque enxerga a vida assim, não enxerga tudo que Deus já fez, não enxerga todas as promessas de Deus, não consegue enxergar o cenário completo. Então ele diz exatamente isso: Deus me abandonou. Mas você não pode esquecer que quem te tirou daquele lugar para a liberdade foi o Senhor, entende? Era isso que o povo precisava, só que o povo reclama. E aí a Bíblia diz que Moisés clama: Deus, o que vai acontecer? Aí Deus responde. Posso te falar uma coisa, bebê? Deus não responde reclamação, Deus responde clamor. Você pode reclamar com seu amigo, para Deus você clama: Deus, o que eu faço? Aí Deus falou para Moisés: Moisés, levanta o cajado sobre o mar, estende.
Moisés ouviu, levantou e o mar se abriu. Alguém aqui já viu o mar se abrir? Uma coisa sensacional de se ver, hein? Recomendo. É que vocês nem se impressionaram, né? Tudo, sério? Irmãos, sabe o que eu imagino? O povo hebreu, tudo assim, nós vamos morrer. Aí de repente, nós não vamos morrer mais. Tem um lugar para fugir. Aí eles não podem esquecer que tem uma promessa: ei, não temam, vocês vão ver a salvação de Deus sobre vocês, mas saibam que os inimigos que vistes hoje nunca mais voltarão a ver. Grave o que eu vou te dizer: os inimigos que vocês viram hoje, vocês nunca mais voltarão a ver. Aleluia, em nome de Jesus. Aí eu tenho que imaginar isso aqui, porque a minha cabeça é fértil. Eu fico imaginando assim, eles passando, olhando de um lado o Baby Shark. É meu mundo, irmão. Baby Shark, duro. Mami Shark de um lado. E eles com os pés enxutos, caminhando no meio do mar. Aleluia. Caminhando para um lugar chamado liberdade, terra prometida, o centro da vontade de Deus. Queira chamar como você quiser. E eles estão indo em direção ao lugar que Deus havia preparado. Eles atravessam o mar. E quando o último passa pés enxutos, todos os soldados, todo o exército do Egito estava exatamente no meio do mar. A passagem não é para os teus inimigos. A passagem que Deus abriu é para você. A passagem que Deus abre para a nova estação não é para o teu passado, é para o teu futuro. O passado pode tentar vir atrás, mas a Bíblia diz que quando todos os inimigos estavam no meio do mar, o mar se fechou. E nunca mais aqueles egípcios que eles viram voltaram a ver. Sabe o que é isso, lindo? Deus está deixando claro para mim e para você. A nova estação não tem espaço para passado. A nova estação não tem espaço para que seu pai divorciou, você possa tomar a decisão de destruir a tua família também. A gente tem que aprender a quebrar ciclos que nos prendem. O pai era violento, aí o filho tem um filho e ele é violento com o filho. A mãe era uma megera, aí a filha tem uma filha e é uma cobra com a filha. Eu vou ser claro. Papai, o meu pai, durante a minha infância, meu lar foi disfuncional. Nossa família teve um grande desequilíbrio. Meu pai teve uma falência financeira, tentaram assassiná-lo, ele fugiu de casa. E quando ele voltou para casa, não era mais o meu pai, era um outro homem. E durante muito tempo eu experimentei do meu pai a ira que ele havia experimentado do meu avô. Meu pai me batia dia sim, outro também. Não folgava. Então eu era educado na frente dos outros, eu era educado com ira. E isso me fez chorar e sofrer muito, me fez passar muita vergonha. E eu me lembro que quando eu casei, a minha esposa, a minha primeira namorada, eu falei para ela: minha linda, nós não vamos reproduzir nada daquilo que fez a gente chorar. Não na nossa vez, não na nossa vez, não na nossa casa, não na nossa família. Eu fiz um voto, é um pacto. Aí, irmão, o meu filho, o mais velho, o João, ele é maravilhoso, ele é um menino muito gentil, muito amoroso, e ele é muito sapeca, ele é a minha cópia. Eu coloquei o nome dele de João, porque João significa graça, calmaria, mas ele veio Pedro, ele veio eu, e teve um dia, que ele estava assim, impossível, extremamente bagunceiro. Aquele dia ele me provocou tanto, irmão, que ou eu vendia ele na OLX, ou eu
ou eu batia nele. Sabe, eu fui de repente acometido por um momento de ira, por conta de uma postura dele. Ele tinha uns 2 aninhos, e eu peguei ele do chão assim com ira, levantei no meu colo, de uma forma que eu nunca fiz, de um jeito que eu nunca tinha feito, e ele se desestabilizou, ele chorou como nunca, e eu fui subindo a escada com ele bravo para tratar daquela situação. Só que o Espírito Santo, irmão, ele é osso duro de roer. Pega um, pega geral, também vai pegar você. Irmão, o Espírito Santo falou no meu coração na hora: vai fazer igual? Aí, irmão, eu tô todo machão aqui, ó, já assim, cheguei no quarto com meu filho, soltei ele na cama assim, olhei para ele, falei: perdoa o papai. Vamos fazer um negócio, filho? Você pede perdão para o papai porque você fez errado, e o papai pede perdão para você porque te tratou com ira. Aí ele olhou para mim, fez assim, ó. Aí ele falou assim: desculpa, papai. Aí eu falei para ele: desculpa, meu filho. Dei um beijo, um abraço. Aí eu estou descendo com ele no colo. A minha esposa pergunta: o que aconteceu? Aí eu falei: a gente escolheu fazer diferente. Não é mais o mesmo modelo. O mar se fechou. O que ficou para trás ficou. Lembra? Eis que faço uma coisa nova. E esse é o negócio. A gente quer viver a nova estação, mas o nosso coração ainda está preso no Egito. A gente quer viver o novo de Deus, mas o nosso coração ainda está preso lá atrás. Não adianta, meu lindo. Ou você abre mão e deixa o mar se fechar por cima para ir em direção ao que Deus deseja, ou você vai viver a vida inteira revisitando. Então eu vou continuar, porque a treta continua. O povo atravessa o mar. Irmão, alguém já atravessou o mar aqui? Não? Caraca, também não. Mas olha, se você atravessasse o mar, você ia ficar feliz? Sim ou não? Quanto tempo ia durar essa felicidade? A vida inteira? Do povo durou 3 dias. Eles estão aqui, ó. Top! A Bíblia diz que eles andaram 3 dias, 160 quilômetros. O caminho até a terra prometida demoraria 15 dias, mais ou menos. A história aproxima isso de maneira geográfica. 15 dias. Eles andaram 3 dias com sede, tiveram sede, pararam para tomar água num lugar que não era para ter parado. Eu pergunto para vocês aí. Eles pararam para tomar água, né? Deus mandou? Pode responder, não precisa ter medo não. Deus mandou? Mas eles pararam? Mas Deus mandou? Mas eles pararam? Peraí, então Deus não mandou? E eles pararam? Forte. Aí a Bíblia diz que eles pararam para tomar água no lugar chamado Mara, que não era Mara. Entendeu a piada? Desculpa. Eles tomam a água, e quando eles tomam a água, eles fazem assim, ó. Ai! A água era amarga. Porque Mara significa águas amargas. Aí eles vão até Moisés, porque eles são reclamões. Eles dizem: Moisés, vocês passaram só 3 dias que o mar tinha se aberto. Ô Moisés, tu nos tirou do Egito para vir morrer de sede aqui no deserto. Sabe aonde a gente estava? Tinha água todo dia. E agora aqui, ó, a gente não tem água. Ó, que absurdo, estamos tomando água amarga. Mas Deus mandou eles parar. E eles pararam. Todas as vezes que a gente faz algo que Deus não mandou fazer, ou a gente é precipitado em agir sem a voz de Deus, a gente bebe águas amargas. Só que todas as vezes que a gente bebe águas amargas, a gente coloca a culpa em quem? Em Deus. Quem foi que escolheu casar? Oh, sério? Alguém disse sim por você? Não foi você que aceitou, foi você que queria. Deus tinha um príncipe, você escolheu o sapo, o problema é seu.
Deus tinha uma princesa, você preferiu a Fiona. Vamos fazer o quê, irmão? Mas agora aguenta. E eu vou te dar uma promessa, pelo menos você não ficar tão bravo. A Bíblia diz que Moisés foi até o Senhor e falou: Deus, ó, o povo aí está reclamando, água amarga. Aí Deus falou: ó, Moisés, pega aquele pedaço de madeira da árvore, joga sobre as águas. A Bíblia diz que Deus mandou, Moisés fez, as águas ficaram doces. Você escolheu errado? A água é amarga? Vamos orar para Deus transformar essa água amarga em água doce? 15 irmãos acreditaram no que eu disse. Eu vou dizer de novo. Vamos orar para essa água ficar doce? Ao invés de a gente desistir e reclamar, vamos orar: Jesus, torna docinho essa cobra. Porque para Deus nada é impossível. Não desista, ore, não reclame, clame. Entendeu, meu lindo? Só que agora eu tenho que irritar vocês, vai ficar difícil aí para os irmãos. Porque a Bíblia diz um negócio, né? Eles pararam, tomaram água, era amarga, aí Deus transformou em água doce, eles tomaram. E aí eles caminharam e chegaram num lugar chamado Elim. O verso 15, verso 27, não precisa abrir, eu vou ler. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali acamparam. Sabe quanto tempo Elim dava de Mara? Vocês vão ficar com raiva. Oh Jesus, né? Como é bom a gente apanhar às vezes, né? Sabe quanto tempo? Elim de Mara dava exatamente 11 quilômetros. A 11 quilômetros da onde eles tomaram águas amargas, tinha fontes de água potável e sombra de palmeiras. Mas eles escolheram Mara. 11 quilômetros, dá quanto tempo caminhando? Tem algum atleta, um irmão fitness, para dizer o meu pace? O que? 2 horas caminhando chega? 11 quilômetros? Irmão, se eu não chegar em 2 horas, eu abandono tudo, vendo tênis e vou embora. Não, eu acho que eu chego. Você chega, né, irmão? Nós dois chegamos juntos então. 2 horas. Eles caminharam 3 dias. Se caminhassem mais 2 horas, teriam bebido água doce e teriam sombra de palmeiras. Sabe o que é isso, lindo? Toda vez que você é precipitado, você colhe daquilo que não deveria colher, bebe daquilo que não deveria beber, come daquilo que não deveria comer, vive aquilo que não era para você viver. Se você caminhasse um pouquinho mais e confiasse um pouco mais, você viveria o Elim de Deus. Elim significa árvore. Enquanto Mara significa águas amargas, Elim significa árvores. Eu quero que você saiba, Deus tem o melhor para você. A gente só não vive porque não pergunta, ou porque é precipitado para querer viver aquilo que a gente acha que é melhor. Eu sei que é difícil e às vezes a gente quer a vontade de Deus. Quem aqui já perguntou para Deus sim ou não e não conseguiu esperar a resposta? Oh Deus, eu preciso saber se o Senhor quer sim ou não. Aí Deus não falou nada. Aí você falou assim: olha, Deus não falou nada, quem cala consente, então eu vou. A gente diz que silêncio é uma resposta. Não, silêncio é silêncio, silêncio não é nada. Resposta é sim, sim, não, não. E se Deus não falar nada? É nada. Uma coisa engraçada que aconteceu comigo esses dias recente. A gente tem uma associação evangelística para cuidar das pessoas que aceitam a Jesus, para doar Bíblias. É um projeto lindo que está ficando pronto agora, mas já está acontecendo uns 8 meses de maneira oculta, só para que ficasse tudo certinho. Agora está ficando tudo beleza, lindo. E aí um dia eu estou dentro de um prédio que eu queria comprar para a associação. Um prédio maneiro, irmão, lindo, cheio de portinha, top. Meu Deus, eu falei, que lindo. Aí eu estou no prédio com o corretor vendo, recebo uma ligação, um amigo meu que é rico daqueles de dar raiva.
Sabe, aquele que você fala assim, Deus, é só um pouquinho para nós, divide. Eu não tenho inveja não, mas dele... É brincadeira, é porque ele é muito meu irmão. Eu falo, cara, Deus deu uma avacalhada, Deus está me humilhando contigo aqui. Mas ele tem o que tem pelo coração que tem também. E aí ele me ligou e falou assim, tá vendo o prédio da associação? A gente tinha conversado sobre, eu falei, tô. Ele falou assim, eu vou pagar o prédio. Aí eu já... Ponto, tamo rico. Não é meu, mas a gente fica feliz. Eu falei, yes, top. Eu falei, mas você sabe quanto é? E falei o valor, irmão, eu não sei nem escrever. Ele falou assim, eu pago. Eu falei, eita. E o corretor viu, irmão, o corretor ficou empolgadaço. O corretor da vacina fez assim, ó. E aí eu desliguei o telefone e contei. E aí, irmão, era a mesma parada. Eu já estava aqui andando de grandão aqui, ó, vamos mudar isso aqui. Só que eu estava perto de sair, o Espírito Santo falou no meu coração, não vai perguntar não? Mas eu tenho o prédio, tenho o corretor que está empolgadão, e eu tenho o recurso, isso não é resposta? Não. E que coisa, né? Falei para o corretor, meu lindo, seguinte, eu preciso orar primeiro. Irmão, o corretor diz... Ele já tinha até comprado um carro, provavelmente com a comissão, já estava... Não deu tempo para muita coisa. Ele falou assim, como assim? Aí eu falei, olha, eu vou orar, eu vou pedir para que Deus fale comigo dentro de 24 horas. Se Deus falar sim, eu compro. Se Deus falar não, eu não compro. Aí ele falou isso aqui para mim, e se Deus não falar nada? Irmão, ele não era nem crente, nem tem nada a ver com essa, não conhece nada de Jesus, nada. Aí eu falei para ele assim, ó, se Deus não falar nada, eu não faço nada. Irmão, eu imagino que naquele dia ele foi para casa, dobrou o joelho e falou, Deus... Aí isso é muita sacanagem se o senhor não falar com ele. Eu falei, o que eu fiz eu falei, eu atravessei a rua, dobrei meus joelhos assim na calçada. Eu não dou muita bola para o que os outros vão pensar não, irmão. Se eu desse bola, eu já tinha morrido faz hora. Eu dobrei o joelho e falei, ô Jesus, aqui ó, é maneiro né? Tentei convencer. Falei, ó que lindo, imagina nós aí. Vai ser demais, né? Eu gostei. Eu espero. Estou brincando, mas eu falei, Jesus, se for da tua vontade, eu preciso que o Senhor me confirme, porque é algo muito grande para mim. Eu não sei o que o Senhor tem amanhã. Eu não sei o que o Senhor quer. Enquanto eu vejo a minha vida assim, o Senhor vê a minha vida assim. A minha história está na palma da tua mão. Eu conheço o meu hoje, muito pouco sobre o próximo minuto, mas o Senhor conhece sobre a minha eternidade. Jesus, eu preciso que o Senhor responda 24 horas. Fiz a oração, falei para o corretor, vamos esperar. Irmão, tentei caçar versículo para ver se Deus falava. Tentei ficar bem espiritual. Nem sonhar eu sonhei em 2 dias, irmão. Deus não falou nada. Quando deu 24 horas o corretor me ligou. Deus falou? Tadinho, irmão, estava tão empolgado. Aí eu falei para ele, não, Deus não falou. Aí ele falou, então deixa eu te falar uma coisa, eu vou dar um desconto e vou parcelar. Porque na cabeça dele o segredo podia ser a proposta, mas o segredo é o propósito. O segredo é a resposta. Deus não falou nada, é nada, mesmo que não faça sentido naquele momento. Sabe o que aconteceu no outro dia, meus irmãos? Sabe? Nada. Aconteceu nada. Não aconteceu nada, nem nos próximos dias, nada. Eu aluguei uma sala, olha só. E eu que estou pagando. E lá eu ganhei, né? Olha, e eu que estou pagando. Vai entender. Na verdade, eu não entendi ainda. Eu estou assim, meio boladão ainda com Deus. Mas essa é a graça. É que o que eu vivo hoje, há 10 anos atrás, eu jamais teria capacidade de imaginar. E o mesmo Deus que fez isso comigo, vai me fazer chegar daqui 10 anos e dizer, há 10 anos atrás, eu olhei para um prédio e pensei que aquilo era o melhor que Deus tinha para mim. E Deus tinha algo muito maior e melhor.
Se eu não crer nisso, vou crer no quê? Entende? A gente precisa crer em Deus, isso é fé. Eu peguei uma determinação de fé, ou uma explicação sobre fé esses dias que eu amei. Um escritor chamado Mark Batterson, ele fala que fé é subir numa árvore, pendurar-se no galho, cortar o galho e esperar a árvore cair. Ninguém... Sério? Era para todo mundo chorando agora com essa... Eu também olhei igual vocês assim, falei, não entendi. Vamos lá. Fé é subir numa árvore, pendurar-se no galho, cortar o galho e esperar a árvore cair. Mas quem segura o galho não é a árvore? Fé é crer que o que nos segura não é a árvore, mas a mão do Senhor. Então, para quem tem fé, é mais fácil a árvore tombar do que o galho cair. Entendeu, meu lindo? Quem crê em Deus crê no impossível. Eu vou repetir, é mais fácil esperar a árvore cair do que a gente despencar. Aí você vai dizer, não faz sentido. Bem-vindo à fé. Fé é colocar o pé sem ter o chão. Isso é fé. Então eu preciso crer. O povo precisava crer em Deus, precisava aprender a depender de Deus. Deus tem um desejo com a gente desde sempre, que a gente aprenda a depender dEle. Deus sempre desejou, Deus sempre desejará. Isso é o que Deus quer, que a gente aprenda a depender dele para todas as decisões. Sim, sim, não, não. Senhor, o que o Senhor quer para a minha história? Qual é o centro da tua vontade? Senhor, qual é a nova estação que o Senhor tem para mim? E eu só vou saber se eu perguntar, e se eu perguntar eu vou conhecer, e se eu conhecer eu vou amar, e se eu amar eu vou dizer quão extraordinário é. Isso é viver o milagre do eterno, isso é viver a provisão, é isso que Deus quer. Eu vou falar uma coisa para você, irmão, e eu imagino o coração de Deus, o que Ele sente quando a gente toma a decisão de dizer que Ele é o dono, Ele é o chefe, e a gente deixa Ele ser o chefe de verdade, porque uma coisa é dizer, outra coisa é deixar Ele ser. Porque a gente pergunta para Deus, sim ou não, aí às vezes Deus diz, não, e sabe o que a gente diz? Não foi Deus que falou. Porque a vontade de Deus não está espelhada na nossa vontade. A vontade de Deus é soberana. Quantas coisas a gente pergunta para Deus, Deus disse não, a gente diz, nossa, Deus não fala comigo. O que mais o Senhor quer é que a gente entregue nas mãos dele e confie. Meu filho João, tanto João quanto Noah, eles são apaixonados pela minha esposa, pela Paula. Eles amam ela assim de maneira absurda. Quer dormir com quem? Com a mamãe. E o pai? Pai, não tem espaço. Meu filho falou isso aí para mim esses dias. Pai, não tem espaço, pai. E esse aqui? Não, eu abro a perna. Eu fiquei ofendido naquele dia. Mas eu entendo que a primeira paixão do menino é a mãe. É a mulher da vida dele. Eu entendo. Só que esses dias aconteceu uma parada lá em casa. Esses dias ele caiu, levou um tombo. Entrou dentro de casa chorando, soluçando. Entrou dentro de casa, passou pela Paula, passou pela babá, passou pelo mano dele e se jogou no meu peito. Eu estava deitado numa poltrona assim, num puff no chão. Ele se jogou no meu peito e escondeu. Aí todo mundo veio perguntar, o que está acontecendo? Eu falei, ei, pô, isso nunca acontece. Vocês vão tirar o meu momento? Aí, irmão, abracei ele assim. Eu me senti naquele dia, irmão, o homem mais importante da terra. Essa princesa, quando me abraçou, esse tipo de sentimento dentro do nosso coração, é a coisa mais gostosa do mundo. A gente se sente importante porque é um coração puro, não tem nenhum interesse. O que ela quer? É puro. Aí ela me abraçou, meu filho me abraçou. Eu abracei ele assim, e ele fazia assim, ó. E eu estava assim, ó. Ai, que bom. E sabe o que é engraçado? Porque eu me senti importante, me senti amado, me senti, sabe, um esconderijo para o meu filho. E naquele momento o Espírito Santo falou no meu coração, imagina o meu sentimento, imagina o meu coração, o que eu sinto
quando meus filhos correm para o meu colo, ao invés de correr para o lado errado. Quando os meus filhos se escondem em mim, quando o socorro sou eu. Irmão, aí eu sou chorão, comecei a chorar mais do que o meu filho. Aí meu filho falou: está chorando por quê, papai? Eu falei, mas só para você entender, era sempre isso que Deus queria com o povo. E a história do povo de Israel, do povo hebreu, ela é triste, porque o final dela não é feliz. A história desse povo não é feliz. Era 15 dias de viagem. Eu vou antecipar a história, vou dar um spoiler. Eles nunca conheceram a terra prometida. Viveram a vida inteira baseados em uma promessa e nunca viveram a promessa. Ficaram 40 anos rodando, andando em círculo no deserto. Deserto é lugar de moradia? Sim ou não? Deserto é lugar de passagem, mas tem gente que escolhe morar no deserto. Você conhece pessoas que todas as vezes que você conversa com elas, elas dizem que estão passando no deserto, mas passa ano, ela está no deserto, passa 2 anos, ela está no deserto, passa 3 anos, ela está no deserto. Ou ela mora no deserto, ou ela está andando em círculo no deserto, tentando ir para algum lugar. Vida inteira: ai, a minha vida dá tudo errado, ai meu Deus, a minha vida, ai, comigo nada dá certo. E Deus tem Canaã, Deus tem a terra prometida, mas como o coração reclama demais, como a ingratidão é a realidade, quando a precipitação é a realidade, a gente nunca vai chegar. Quando o passado é mais forte do que o futuro, a gente não consegue chegar. E sabe o que é o doido da vida, meu lindo e minha linda? É porque o tempo passa muito rápido. Eu olho aqui no meio das pessoas e eu consigo ver, de maneira assim superficial, quem tem mais idade do que eu e quem tem menos idade do que eu. Se eu perguntar para quem tem mais idade do que eu e perguntar sobre a sua idade de 30 anos, talvez alguém vai dizer: parece que foi ontem. E na verdade foi ontem, mas o tempo passou. E esse tempo não passou para vocês, vai passar para mim também. Hoje eu tenho 31, amanhã eu vou ter 41, depois eu vou ter 50, 60, eu não sei até quando vou. Mas entenda que o tempo é a única conta que a gente nunca consegue pagar. O que passa, passa, nunca mais volta. Então se eu perco o tempo, esse tempo nunca mais volta, lindo. Então a doideira da vida, sabe qual é? É quando a gente deixa passar o tempo demais, a gente olha para trás, não consegue refazer os passos e a nossa vida não andou para frente. Eu hoje olho para trás, eu tenho coisas para se arrepender, mas eu tenho bastante coisa para agradecer também. O que me faz arrepender, eu sei que eu não posso reproduzir novamente, porque eu quero chegar daqui a alguns anos, a mensagem não ter mudado, mas eu melhorado, mais crente, mais cheio do Espírito Santo, um marido melhor, um pai melhor. Eu estou ansioso por essa nova estação de Deus sobre mim. Eu falo todo dia, eu falo para todo mundo, eu sinto o cheiro de uma coisa nova. Alguma coisa Deus vai fazer, tem algo novo de Deus vindo sobre nós. Sabe, eu quero isso com toda a minha vida. E se eu tiver que abrir mão de alguma coisa, eu vou abrir mão. Se tiver que tomar alguma decisão que não faça muito sentido, eu quero tomar essa decisão. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido, sei que é maravilhoso. E esse é o Senhor, é isso que eu quero para a minha vida, lindo. Aí você vai dizer: eu não quero isso. O problema é seu, o tempo vai passar para mim e para você. Esse povo nunca entrou na terra prometida. Deus irou-se com o povo e disse: vocês não vão entrar mais, só vai entrar os filhos dos teus filhos. Perdão, os teus filhos. Quando o último dessa geração morrer, os filhos de vocês entrarão na terra prometida. Nem Moisés entrou. O libertador não entrou na terra prometida. Eu passei muito do tempo já, gente? Quanto tempo eu estou falando já, gente? Não, dá tempo, tem 40 minutos ainda. Estou brincando. Não vai acabar, o pastor vai bater em nós. Onde que eu estava mesmo? Eu estava aqui, né? Eles nunca entraram, né? Isso que eu estava falando, né? Eles nunca entraram. Josué e Caleb entraram. Os filhos daquela geração rebelde entraram. Sabe qual que é o triste da história? É porque eles eram exatamente igual aos pais.
Eles estão na terra prometida, mas eles são a cópia dos pais deles. E aí Deus tem que pegar Josué e falar: Josué, pelo amor de mim mesmo, fala com o povo. Aí Josué reúne o povo. Deus toma a boca de Josué, e Josué começa a clamar contra o povo. Lembra da coluna de fogo? Fui eu. Lembra da nuvem de fumaça? Fui eu. Lembra do mar que se abriu? Fui eu. Deus está trazendo à memória do povo tudo aquilo que Ele havia feito na construção daquela história, para que o povo entendesse que aquele lugar foi Deus que deu para eles, uma terra que eles não batalharam, um solo que eles não plantaram e estavam colhendo, foi Deus que havia dado para eles. Deus queria lembrá-los, e Deus foi lembrando de tudo aquilo que fez pelos pais daquela geração. E quando Deus para de falar pela boca de Josué, Josué fala. Só que quando Josué fala, Josué é almático, ele está chateado, e ele diz exatamente isso: escolham hoje a quem vocês vão servir, se os deuses dos vossos pais que ficaram da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Fique de pé, por gentileza mesmo, por favor. Isso. Eu não sei você, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou repetir. Eu de verdade não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Compreendo no final de tudo que a Nova Estação está a 1h40 de nós, que a Nova Estação está pertinho, está perto. Numa decisão: eu não pertenço ao meu passado, eu sei que Deus tem algo poderoso para mim. Passado não é o dono da minha história. Deus, eu vou parar de reclamar, Tu és o dono de tudo. Deus, eu confio e Te entrego tudo. Decisões simples que fazem tanta diferença, lindo. Eu poderia sentar aqui e a gente conversar, e eu contar só a história top para vocês de tudo aquilo que a gente já viveu, de coisas tão absurdas que Deus fez, e que nós fomos, trabalhados na nossa fé, porque Deus respondeu. Então, na verdade, não posso decidir por vocês. Eu posso pregar, mas quem decide é vocês. Você crer não é o suficiente, desculpa, não é? Não é o que você crê somente, é o que você faz a partir daquilo que você crê. Não é ouvir, é praticar. E antes de tomar uma decisão como essa, e que você vai tomar hoje, talvez tenha uma outra decisão que você precisa tomar. E aqui eu entro, porque essa é a minha missão. Eu sou um evangelista. Muito prazer, tudo bem? Na verdade eu nasci para isso, essa é a minha vida. E eu quero fazer 2 perguntas aqui e orar por vocês. E aí eu volto para casa 4h30 da manhã, morto de feliz, vendo meus filhos, sabendo que eu fiz até o final aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer. Mas isso é possível quando eu terminar isso aqui. Eu quero fazer uma pergunta para você que nunca tomou a decisão de se entregar a Jesus de verdade, que nunca fez a oração de confissão de fé: Jesus, eu reconheço o Senhor como meu único, legítimo, suficiente Salvador. Como assim, David? No que isso implica? Implica que uma decisão muda tudo. A Bíblia diz: eu estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Deus tem batido a porta do teu coração há tanto tempo, mas você não abre. Você olha alguma mensagem, vê alguma coisinha e outra, quando o calinho aperta, você diz: eu preciso de uma palavra. Aí você fala: eu fiquei com o meu coração quentinho. E se eu te falar que isso é 1% daquilo que Deus tem? E se eu te falar que isso é uma pequena experiência perto de toda uma história? E tudo é uma decisão. Mas eu acredito, David, eu acredito. Vou falar de novo: acreditar não é suficiente. Tem gente que acredita em tudo, acredita na luz, nas estrelas, no passarinho que voa, no anjinho, nas constelações, nos coisas. Eu acho bonitinho, mas Jesus é suficiente. Eu vou falar de novo:
Jesus é suficiente. É verdade. Tem gente que chega para mim, às vezes eu acho engraçado, mas acontece, eu acho bonitinho. As pessoas falam assim: oi pastor, tudo bem? Tudo bem? Qual é o seu signo? Ai, que linda. Eu falo: Áries, né? Aí a pessoa fala: então o senhor é isso, aquilo, outro. Você pode crer no que os astros dizem, mas eu prefiro crer no que aquele que criou os astros está falando sobre mim. Quem é maior, a criatura ou o Criador? O Criador é maior. Jesus é suficiente. Você pode crer no que você quiser, mas se você crer em Jesus, não precisa crer em mais nada. Eu vou falar uma coisinha aqui legal. É que tem muita gente que já ouviu a minha perguntinha assim outras vezes na vida, mas sempre deixa para outro dia, ou sempre fala assim: eu não estou disposto a mudar. Oh, museu lindo, vive de passado. Mas você acha que aceitar Jesus tem que mudar muito para aceitar Jesus ou não? Vou perguntar de novo: você acha que tem que mudar muito para aceitar Jesus? Não. Para aceitar Jesus não tem que mudar nada. Agora aceita Jesus para você ver o tanto de mudança que vai acontecer. Porque a mudança que Jesus provoca não é igual à religião. A religião mexe no homem de fora para dentro. Jesus transforma o homem de dentro para fora. Então para aceitá-lo não precisa mudar, mas para mudar você precisa aceitá-lo. Jesus, tu és o dono do meu coração. Tu és o meu Salvador, amém? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é para você, fujão, que já viveu tudo isso e escolheu virar as costas e ir embora. Está na hora de você voltar para a presença de Jesus. Está na hora de você devolver o controle para Ele. Está na hora de você voltar para casa. Você sabe, você já foi do time. Lembra do filho pródigo? Sabe o que é engraçado? Se alguém tivesse dado uma cesta básica para o filho pródigo, ele não tinha voltado para casa. Mas aí que está o segredo. O filho pródigo nunca precisou de comida, ele só precisava de uma coisa: do pai. Nós só precisamos de uma coisa: do pai. Eu tenho umas fases da minha história que são muito maneiras, irmão. Eu tenho fase da minha história que eu andava com um carrinho velhinho, morava numa kitnet, assim. Eu gosto de contar essas paradas da vida, eu acho muito maneiro. Aí as pessoas falam assim para mim: então hoje você é muito mais feliz. Não muda nada. Quando eu estava na kitnet, eu era tão feliz como agora onde eu moro. Quando eu andava com o carrinho velhinho, era tão feliz como agora, porque o segredo nunca foi o carro, o segredo nunca foi a casa, o segredo nunca foi o recurso, o segredo sempre foi o pai. Eliezer, eu confesso para você que os momentos que eu tive com Deus no lugar onde eu morava, lá atrás, pagava 320 de aluguel, e o dia que fala que ele falou que ia aumentar R$30, eu quase morri do coração. Então entenda, o segredo não é a casa nova, o segredo não é o que... Não, o segredo é o pai. 2 perguntas, 1 resposta. E o meu trabalho é perguntar, do Espírito Santo é convencer. E é Ele que te convence. Você está se sentindo ameaçado aqui? Sabe que a gente ameaça? Vou fazer uma conta. É por livre e espontânea decisão. É você que tem que tomar a decisão. Quer deixar para amanhã? Pode deixar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer fazer hoje? Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Amém? Entendeu bem a pergunta, bebê? Sim? Eu vou falar uma coisa para vocês. Esse é o momento mais legal do culto para mim. Eu quase morro de alegria. Então pega leve com o meu coração, tá? Eu vou contar até 3, onde tiver alguém para tomar essa decisão, você vai levantar a mão e você vai orar junto comigo, tá bom? Se alguém quer tomar a decisão de reconhecer Cristo como seu Salvador hoje pela primeira vez, ou voltar para a casa do Pai hoje, aonde você estiver, você vai levantar a mão. 1, 2, 3. Aonde tiver você, levante a mão bem alto agora, por favor.
salvou primeiro. Levanta a mão bem alto, você que está tomando essa decisão. Oh, aleluia. A palavra que eu creio, a Bíblia que eu leio, diz que tem uma festa no céu acontecendo agora. Uau, que lindo será ver isso um dia. Mas enquanto não vemos, celebramos aqui. Você que toma essa decisão com sua boca, com seus lábios, declare, diga comigo: Senhor Jesus. Pode falar em alto e bom tom: Senhor Jesus, eu confesso que sou frágil, pecador. Eu confesso que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve uma nova história. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu declaro que nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no ar, porque Ele vive. Temor, mas eu bem, eu sei e que a minha vida está. Jesus, obrigado por hoje, Senhor. Obrigado porque vidas serão transformadas para sempre a partir dessa decisão. Jesus, eu declaro uma nova estação sobre a vida dos teus filhos, um novo tempo, uma nova história, em teu nome, Jesus. Em teu nome. Faz a maior festa que você puder, porque tem vidas que voltaram para Jesus hoje. Está na... 머리를 내밀었다. 바다는 울부짖으며 손에 든 막대 사탕을 꼭 껴안고 삼켰다. 나는 빛나는 털을 가진 크고 커다란 황금색 개로 밝혀졌습니다. 나는 너무 무서워서 비명을 질렀습니다. 타네이와 트렌미는 즉시 개 사육자의 전문성을 보여주었습니다. 그는 갑자기 어디선가 나무구두를 꺼내 개 머리 위에 툭 치고 입에 손을 넣었다. 그는 막대 사탕을 꺼냈다. 손대지 않은 일련의 결정적인 행동이 완료되었습니다. 그는 헐떡거렸다. 아니, 안녕하세요. 침범벅된 사탕을 보다가 그녀를 바라봤지? 개는 화가 나서 뒷좌석에 껴안고 있습니다. 장군은 울거나 웃거나 아니면 그냥 포기할 수밖에 없었습니다. 내가 말을 마치자마자 그 개는 마치 사람의 말을 알아듣는 듯 달려나와 사탕수수를 움켜쥐었습니다. 트렌미는 가르치려고 손을 들었지만 개는 주인을 완전히 무시한 채 여유롭게 창밖을 바라보았습니다. 그 장면은 웃기면서도 불편했다. 차가 굴러가기 시작했다. 나는 조수석에 앉았다. 잠시 후 뒤로는 더 이상 움직임이 없었습니다.
백미러를 보다가 노란 개가 막대 사탕을 빨고 있는 것을 발견했는데 그 머리가 나를 쳐다보고 있었습니다. 그것은 개들의 눈을 뜨게 해주지만 막대 사탕을 먹는 방법도 알고 있다는 것은 사실입니다. 이때 트렌민이 말했습니다. 오늘 밤에는 두옥노에게 전화를 걸고 그의 집에 가서 잠시 모여서 사건의 진행 상황에 대해 논의하겠습니다. 나는 조금 놀랐다. 어쨌든 작년 동창회를 제외하고는 몇 년 동안 우리는 사적으로 만난 적이 없습니다. 게다가 그는 포도라고도 불렀습니다. 아직은 무엇보다 일이 중요한 것 같습니다. 나는 고개를 끄덕이고 아무렇지도 않게 물었다. 이 개를 키우시나요? 트렌민은 고개를 끄덕였지만 그가 개를 매우 두려워했다는 것을 분명히 기억합니다. 전생에 해외에서 같이 살았을 때는 생활이 좀 지루했어요. 예전에는 재미로 개를 키우고 싶었지만 애완동물 가게에서 돌아올 때마다 얼굴이 창백하고 무서워서 바지에 오줌을